Então, vamos Boa lá. noite a todos. Nós, mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui reunidos em mais uma reunião do NEFGCL, no dia 14 de abril de 2022, continuando com a carta aos Filipenses, capítulo 3, hoje a partir do versículo 5 do capítulo 3. E antes da gente iniciar, então, a nossa amiga Cleusa vai fazer a nossa prece inicial. Por favor, Cleusa. Ok, então vamos nós. Pensando em Jesus, esse amigo querido, esse companheiro sempre presente nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas dúvidas, nas nossas tristezas. Vamos então agradecer. Agradecer todo o amparo, todo o carinho, todo o aconchego que recebemos ao longo da nossa caminhada. Agradecer todas as vezes que a mão nos foi estendida para que mais facilmente pudéssemos ultrapassar todos os obstáculos que surgiram. Agradecer a presença constante a nos intuir, a nos mostrar o melhor caminho a seguir. Agradecer o amor e a misericórdia desse irmão maior, que está sempre ao nosso lado, velando por cada um. Então, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu evangelho, obrigada porque estás conosco. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. E que esse amor possa envolver a todos aqui presentes neste momento, encarnados e desencarnados, orientando e intuindo a cada um, para que a reunião de hoje siga de maneira produtiva, feliz, e que traga para cada um de nós todas as bênçãos que necessitamos. Então, Senhor, agradecidos que somos pela tua presença em nossas vidas, pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Dia 19, né, Val? Hoje é 19, por quê? Eu falei errado? Você falou 14. É mesmo? É? Nossa Senhora! Então me perdoem. Aguarda só um minutinho que eu vou fazer uma coisinha aqui que eu... Aquela Rosmarie, eu não sei se ela... Eu pus ela no grupo, mas não sei se ela viu. Eu acabei enviando de novo o link para ela. Não sei se ela vem, né? Vamos ver. Vamos abrir aqui, então. Muito bem. Então, hoje nós vamos continuar no capítulo 3, a partir do versículo 5. Mas só dando uma recordadazinha aqui nos anteriores que a gente viu desse capítulo, tá? Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque na sequência ele fala: circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel,
da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu. E na Almeida, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Muito bem. E aí? Alguém quer fazer algum comentário? Me lembro que o Walter comentou, né, na semana passada, quando a gente comentou isso aqui, aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E o Walter comentou, parece que ele está fazendo aqui um meia-culpa, né? Eu lembro que o Walter falou isso. E aqui ele está meio que fazendo uma biografia dele aí, um apanhado geral do que ele foi, né? E, então... Ele, na verdade, está dizendo o seguinte: ó, eu tive tudo para ser um falso circuncidado, né? Eu tive tudo, entendeu? Até a hora que eu encontrei o Cristo, né? Mas, então, não se preocupem, porque aquele que vos fala também teve essa oportunidade de acreditar muito mais na carne do que no espírito, de ser muito mais formalista e legalista do que propriamente um seguidor do Cristo, né? Do que propriamente cuidar das coisas do espírito. E ele mostra isso aqui é exatamente a formação dele, né? Quer dizer, uma parte da formação dele. Eu acho que é isso que ele está querendo mostrar. Isso revela também, né, Val? Eu acho que uma das características do Paulo. Paulo falava com autoridade porque Paulo viveu tudo aquilo. Então, não era o falar pelo falar, era o falar por ter vivido, né? Então, ele tinha muita autoridade quando ele falava por causa disso, né? Eu ia comentar justamente isso, né? Força do exemplo, porque ele dizia não a força magnética da pessoa que faz, né? Que se transforma, que realmente exemplifica, é muito forte, né? Porque não são palavras vazias, né? Traz ali toda a sua transformação, e a luta dele foi imensa, né? Porque ele foi vamos dizer assim, entre aspas, né? Um apogeu, né? E perdeu tudo, né? Perdeu absolutamente tudo, até a própria família, os amigos, a amada dele, né? Então, todo o prestígio que ele tinha, então foi uma transformação muito forte, né? Então, é o exemplo vivo, né? Que ele mostra aí para os outros. E assim, ele estava falando da questão da carne, né? Aqui ele mostra o aspecto dele da carne, né? Toda a parte que ele cumpria, vamos dizer assim, como fariseu, em honra à carne, em honra à raça, né? A raça de Israel, para eles, era uma coisa assim, muito forte, né? E eles se consideravam como os escolhidos por Deus, né? Os escolhidos. Então, dizer que é da raça de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, hebreu, filho de hebreus, não é que ele é hebreu porque ele se converteu, não, ele é hebreu, filho de hebreus, quer dizer, é mais forte ainda, né? É uma coisa que eu trago no meu sangue, no meu mais íntimo, assim, de mim, né? E cumprir todo o necessário, todo o exigido, vamos dizer assim, quanto à lei, né? Quanto à lei fariseu,
Fariseu era aquele que cumpria a lei de forma íntegra, mas só da boca para fora, né? Só de maneira exterior, né? Então, quer falar alguma coisa, Cleusa? É porque eu não sei se eu estou pensando errado ou não, mas eu acho que Paulo tem uma característica, eu acho que por conta disso ele arrebatava pelo exemplo, porque ele realmente acreditava naquilo que ele fazia. Ele não era um fariseu um simples fariseu, tá? Sim, sim. Ele acreditava que aquilo era a maneira certa, que aquele modo de agir era a maneira certa. Seguir as leis, seguir o Torá era a maneira certa de ser. Então, ele se jogava todo na tarefa, ele não cumpria formalismos, ele realmente se colocava naquela tarefa e ele fazia realmente. Eu não sei se estou errada, mas eu penso assim dele, que ele fazia aquilo acreditando cegamente que ele estava correto, né? Então, essa pulsão, né, existe dentro dele. Ele não, como foi aqui que foi lido? Morno, né? Ele não era morno, foi aqui, não foi? Foi aqui que foi Acho lido? que não sei. Eu já estou embolando tudo, né? É uma parte aí da. Acho que é um texto de Emmanuel que fala disso, né? É um texto que diz, né? Esse, na realidade, que é do próprio Paulo, né? Então, é um texto que fala que, então, na realidade, é, você não pode ser morno. Eu acho que ele nunca foi morno, ele foi sempre vibrante naquilo que ele acreditava. E ele fazia com convicção mesmo, que estava agindo por bem da religião, de Deus e por aí vai. Né? Então, Com certeza. nem era por fanatismo, era por certeza, aquela certeza errada, mas era uma certeza absoluta. Né? Sim, Quando sim. ele viu que ele estava totalmente errado, ele deu uma guinada, continuou com as mesmas características, agindo da mesma forma, porque ele se joga na tarefa, né? Ele se joga. Exatamente, com certeza. Com certeza. Ele fazia. A gente vê muito isso no Paulo Estevão, né? No Paulo Estevão. Eu lembro até da fala do Gesiel, né? Na hora final dele. Ele fala: Paulo deve ser muito bom, defendeu Moisés até o final. Imagine a hora que ele conhecer Jesus, né? Então, realmente, ele fazia tudo com muita convicção de que ele estava fazendo o que era certo, defendendo a lei mosaica com unhas e dentes, com tudo aquilo que ele acreditava que era correto. E para ele estava correto, né? É isso aí. Tanto é que no versículo seguinte, né? No versículo seguinte, ali, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Irrepreensível, quer dizer, ele não havia o que dizer que ele estava errado dentro daquilo que ele acreditava que era certo, o errado que era certo, como você falou, né? Então, ele fazia tudo com extrema convicção, não era por fanatismo, não, era por considerar que aquilo era o que era exigido dele, né? Como um fariseu, como um hebreu, filho de hebreu, né? Como um israelita aí, né? E alguém mais? E eu acho que aí é a prova para a gente também dessa questão de que não são as questões, né, os papéis, os títulos ou os rituais que realmente nos levam para Deus, né, que nos aproximam de Deus. Na verdade, é muito mais do que isso. Né? Essa é a parte superficial de tudo, né? Mas o que nos leva realmente para Deus é a gente agir
de acordo, e aí com os ensinamentos, aí Paulo já tendo, né, conhecendo Jesus, podendo saber os ensinamentos que ele teve e as diferenças entre esses ensinamentos que Jesus trouxe daquilo que ele considerava certo antes. Então, é muito legal, porque apesar dele ter essa força, essa convicção, ele foi capaz de ter humildade de reconhecer que nada daquilo, ou aquilo que ele considerava tão perfeito e justo, não era a verdade realmente, né? Então, ele pôde se redimir e seguir pelo outro caminho, voltar atrás, abandonar tudo e mudar as escolhas que ele fez. É muito interessante. Muito legal, Soninha, porque o texto que a gente vai ver agora vai de encontro a isso que você falou. Porque você falou o quê? Do exterior, da aparência, né? Do que tá de fora, vamos dizer assim. Não é isso? Você falou, não importa títulos, não importa cargos, não importa diplomas, importa o nosso sentimento, nosso interior, né? E o texto que está aqui é exterior e conteúdo, do Emmanuel, que vai falar exatamente, vai cair nisso que você está falando aí. Quer ver? Bom, é do Livro da Esperança. O Livro da Esperança sempre pega um versículo e relaciona com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, está lá, acautelai-vos que ninguém vos engane. Está em Mateus 24:4. E no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ressaltou o seguinte: os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como a algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Deixa eu puxar um pouco mais aqui. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Mas veja o que ele comenta aqui. Forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo, ou seja, as aparências, né? As aparências. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. Simples lições de coisas aclaram-nos o acerto. A casa impressiona pelo feitio, o interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo, a engrenagem, todavia, é que lhe revela a função. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Contudo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. Imperioso considerar ainda que todas as aquisições conhecidas por fora somente denotam valor real se filtradas por dentro. Cultura é patrimônio incorruptível. Cultura é patrimônio incorruptível. No entanto, apenas vale para a vida no exemplo de trabalho daquele que a possui. Título profissional tem o crédito apreciado pelo bem que realiza. Teoria de elevação não vai sem a prática. Música é avaliada na execução. Atendamos, pois, às definições espíritas que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. E comentários? Aí a gente vê também, novamente, eu fiz um paralelo aqui com aquela parábola da figueira estéril, né?
é bem isso, quer dizer, a aparência não é a aparência de uma planta, né, de uma árvore, que diz se ela realmente dá bons frutos. Às vezes, a gente já viu tanto, né, árvores bem pequenininhas, ainda são bem pequenas e já estão carregadas de frutos, e outras enormes que não dão fruto nenhum, ou fruto amargo, ou azedo. Então, assim, a natureza é sempre uma incrível referência para a gente, né? Porque tudo que a gente precisa se melhorar, a gente consegue uma referência na natureza, né? De como a natureza acontece e flui naturalmente, fazendo o que precisa ser feito. A gente, às vezes, é tão resistente a fazer o que é necessário. E aqui está falando dessa questão justamente da diferença entre o aparente e o verdadeiro conteúdo, que era do que a gente estava falando antes, né? Exatamente, Soninha. É isso aí. Boa noite, Neto. Oi, né? Boa noite, gente. Tudo em paz? Tudo, graças a Deus. Bom rever. Bom te ver também. Aqui, E aí, gente? Val, tem uma questão que, quando você estava lendo, quer dizer, o desenvolvimento material, ele não corresponde necessariamente ao desenvolvimento espiritual e vice-versa, né? Que é muito... Porque matéria e tudo a ela ligado, para mim, faz todo o contato com o que ele fala da aparência, Isso. né? Porque o conteúdo não é material, o conteúdo é espiritual. Exatamente. Então, existe essa discrepância entre a aparência, que é a matéria, e o seu desenvolvimento, né? E o conteúdo, que é o espírito, e o seu desenvolvimento. E é por isso que eu acho, e aí faz todo sentido esse final, quando ele completa o seguinte, que o que é importante no Espiritismo é a gente entender que ele existe para a nossa renovação moral, para nos ajudar a nos renovar moralmente, né? Então, a gente está espírita, mas não é espírita, porque nós ainda estamos crescendo moralmente. Nós estamos nos valendo dos princípios que a doutrina nos passa, né, para tentarmos chegar o mais próximo possível à perfeição moral, né? Então, quando você lê o texto, me lembrei disso, né? Quer dizer, a discrepância entre a matéria e o espírito, entre o desenvolvimento de um, que representa a aparência, pela qual muitas vezes a gente é julgado, né? E é visto, e os, vamos dizer assim, o desenvolvimento ou o subdesenvolvimento do outro. Muito bom, Walter. É a questão, você me fez lembrar a questão, aquela questão das duas asas, né? A asa do conhecimento e a asa da moral, do amor, né? Neto, a gente tá comentando esse versículo aqui, tá? Circuncidado ao oitavo dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu. Tá? Então, quando você falou de interior, né, Walter, se a gente pensar no nosso fariseu aí, no Paulo, o interior dele era a verdade que ele acreditava, né? Mas ele foi tão forte no sentido de conseguir reverter essa verdade também, esse interior, né? Esse que é o maior valor dele, né? Porque ele era irrepreensível, como vai falar no próximo versículo aí, né? Com relação à lei, né? Era um fariseu íntegro no que ele considerava íntegro, né? Honesto no que ele considerava honesto, né? Então, o interior dele, para ele era verdadeiro. Para ele era verdadeiro, né? Impressionante isso, né? Uma das coisas mais complicadas no nosso, pelo menos da forma como eu vejo, da gente
no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, são as crenças. Porque a crença, ela muitas vezes te petrifica, ela te solidifica numa forma de conduta, numa forma de pensar e de agir, né? Quer dizer, o Paulo chegou num ponto em que ele teve que largar as crenças que ele tinha, quando ele percebeu, ele se viu diante de si próprio e percebeu que não era nada daquilo, né? E isso que ele enfrentou é um grande exemplo para a gente, porque a gente enfrenta exatamente isso. Imagine você crendo numa forma de vida, numa forma de pensamento, numa forma de conduta, uma vida inteira, e de repente você percebe, por algo que te acontece, que não é nada daquilo, né? Quer dizer, aquilo a gente brinca, é o perfeito soco na boca do estômago, né? Você fica sem ar, sem fôlego durante algum momento, fica meio zonzo, e depois você tenta se reorganizar para largar exatamente esse passado para trás e se reformular, né? Que é isso que a vida propõe para a gente, muitas vezes. Às vezes as experiências são muito duras, porque a gente tem que enfrentar exatamente isso, né? Quer dizer, a mudança da nossa crença, a mudança daquilo que a gente acredita, por mais bem intencionado que a gente esteja. Mas a gente percebe que não é nada daquilo. A gente está errado, a gente está no caminho equivocado, né? Então, eu acho que não é uma tarefa fácil, e o Paulo mais uma vez, ele é um exemplo disso, né? Eu costumo dizer que na estrada de Damasco, não é que ele ficou cego, ele se viu cego, né? Ele se viu cego. Ele viu que tudo aquilo que você comentou, né? Todas as convenções, né? Caíram por terra. Caiu tudo por terra ali num instante só, né? Então... E ele teve a grandiosidade de admitir, isso é que é legal. Hoje eu estava ouvindo, eu estava me lembrando daí do estudo aí do André Luiz, e me lembrei do Marinho, exatamente aconteceu a mesma coisa, ele desencarnou, e ele ficou brigando com o problema. Não, como? Eu não estou no céu que me prometeram, lá estou eu aqui, e se revoltou, né? Porque ele estava totalmente errado, e não aceitou que ele estava totalmente errado e se reformulou. Ele estava lá sofrendo aí no plano espiritual. E Paulo não, ele teve a grandiosidade de enxergar e admitir o próprio erro. Isso é preciso ser muito grande por dentro para poder fazer uma coisa dessas, né? Muita humildade. A pessoa tem muita humildade dentro de si. Eu acrescento uma coisa, viu, Cleusa? Eu acho que a fé que Paulo tinha era uma alavanca poderosa para ele, porque é o que você disse, às vezes eu tenho a consciência de que aquele não é o caminho, mas eu não tenho coragem ou força suficiente para mudar. E a alavanca é exatamente a esperança e a fé. E Paulo tinha muito, né? Quando Paulo faz em todo o trabalho dele, a característica de fé e esperança que ele tinha, né, era muito grande. Então, eu acho que foi o que, não, quer dizer, não bastou ele perceber que estava equivocado, né? Ele precisou perceber e precisou se movimentar na direção correta. Vamos ler um pouquinho aqui, gente? Mais um texto daquele nosso amigo Tiago lá, tá? Na esteira do tempo. É o versículo aqui, né? A supervalorização do ego encontra em todos os tempos os meios de inflar a personalidade. Na atualidade, são os cientistas que se apoiam cegamente nas conquistas da fenomenologia e da cultura, os filósofos que se sobressaltam no baile dos pensamentos, os sacerdotes que se ufanam da polarização de culto que exercem, os administradores que se envaidecem no poder
que dispõe e as personalidades públicas que se vangloriam do número de seguidores. Convenhamos, porém, que tais demonstrativos de loucura não constituem novidade. Ainda que no campo da forma a inovação seja patente, encontramos sempre o mesmo espírito de presunção da ascendência através das prerrogativas derrogadas pela própria linha do tempo. Nesse molde, Paulo não poderia exprimir mais gravemente a ilusão, dispondo de sua própria desilusão. Convertido ao movimento dos homens do caminho, prostrou o corpo e a sensibilidade a severas humilhações, quando muitos recursos dispunha daquilo que facultava a sua condição de nascimento. Ele, que já cumpria a lei, mesmo quando o corpo nascituro não lhe permitia o raciocínio, sendo filho de Hebreu e pertencente à descendência de Jacó, concorria desde o início da encarnação para a expansão do conceito de Deus, Pai de todos nós. Todavia, entre a estrada de Damasco e o início de seu apostolado, a rejeição dos parentes e dos de sua estirpe lhe aclaram a visão. Eis, então, que a predestinação se desdobra em mais largos horizontes. Compreende que se ele mesmo é hebreu, filho de Hebreu, haveria o ancestral que não poderia ser classificado como hebreu ou israelita. Raciocina que nenhum homem pode valer mais pelo passado do que pelo presente, tanto quanto ninguém atinge o futuro sem obter lustro. Observa que para desvelar o Pai de todos, era preciso, de acordo, ser irmão de todos. Aprendamos com o apóstolo dos gentios a confraternizar ainda hoje, dispensando distintivos que nos coloquem à frente de nossos irmãos em qualquer comparação. E se tivermos que contar com alguma predestinação, que seja ela verdadeira, na certeza de que todo homem percorre as linhas do tempo com a finalidade última de ser feliz. E portanto, isso aqui, né? Aprendamos com apóstolos gentios a confraternizar, ainda hoje, dispensando distintivos que nos coloquem à frente de nossos irmãos. Quer dizer, quando você for ajudar, não tem que falar, olha, você me escute porque eu estudo doutrina há 30 anos, eu já li Kardec, eu já li André Luiz, eu já li não sei o quê, então você escute o que eu vou falar, né? Eu sou eu e me escute porque olha aqui o meu exemplo, né? Ou seja, nós somos Isso não é demonstração de amor, né? Com certeza, né? Com certeza. A gente tem que colaborar, nos colocando na mesma posição que ele, né? Estejamos superiores ou inferiores, muitas vezes a gente consegue também ajudar quem está um pouquinho acima de nós, né? Muitas vezes também. Não são só os inferiores que escorregam na casca de banana, todos nós escorregamos, né? Os mais acima, os mais abaixo, de vez em quando uma escorregadinha acontece. Quanto mais alto, melhor o tombo, né? Pior o tombo. Então, exatamente, Zezé, exatamente, né? Val, é aquela parte que fala da ciência. É o começo aqui. É o começo, né? É aqui, ó. Isso é um negócio muito sério, né? Que a gente vive, né? Os extremos, né? Ou a pessoa, vamos dizer assim, representa, ou se acha, né? Que represente a ciência ou a religião, né?
E a gente vai vendo realmente que a união dos dois, né? Dos dois polos é que vai trazer o benefício para a humanidade, né? Porque é preciso que foi até na segunda-feira a Heloísa Pires fez um comentário sobre isso, muito interessante, né? Nos falando da questão da religiosidade, que é o religare, e nós sabemos que a ciência, por si só, ela não encontra as explicações que a humanidade necessita, né? É preciso o reconhecimento da necessidade que temos de nos religarmos a Deus, né, o nosso Criador, reconhecendo a necessidade também da ciência que nos explica, nos faz evoluir, da sabedoria, né? O que nos leva àquela colocação que Emmanuel faz no livro Consolador, da necessidade das duas asas que precisamos, né? Da sabedoria e do amor, para poder alçarmos o nosso voo de libertação espiritual, né? Então, e Paulo faz isso, né? Porque ele era um dos homens do saber da época, né? Ele tinha uma cultura imensa, né? E ele une essas duas coisas, né? A sabedoria que ele trazia e se religa a Deus de fato naquele encontro com Jesus, né? E vai apresentando isso para os seus discípulos, né? Que o seguem, né? Então, o quanto é importante isso, né? E voltamos àquele ponto que a Soninha colocou da posição, né? Não é o exterior, né? Não é a posição que a pessoa ocupa, seja aqui ou ali. A gente vê isso, inclusive nas casas espíritas, né? A importância da gente ver a importância do trabalho coletivo, né? Onde cada um colabora com a sua pessoa, assim, com as suas características, com o seu jeito, né? É como você falou, às vezes aquele que está numa posição precisa ter humildade de ouvir os outros, porque o poder é meio solitário, né? Por conta de, às vezes, as pessoas concordarem com tudo e a pessoa acaba se perdendo, né? Então, são muitas reflexões que esse texto nos traz mesmo. E você fez me lembrar, Zezé, fui até procurar aqui, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que Kardec fala, a aliança da ciência com a religião. E ele trabalha tudo isso, o texto é meio longo, não vai dar para ler, né? Mas ele fala dessa importância da ligação, né? Dessas duas coisas. Aconselho a leitura aí, né? A ciência, só um pedacinho, a ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço, no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. E assim prossegue, né? Quer dizer, vamos chegar ao dia em que a ciência e a religião vão caminhar juntas, né? É isso que ele acaba dizendo aqui nesse capítulo, né? Mas tem tudo a ver esse texto aqui com o que você comentou aí, e com esse trechinho aí. Alguém ia falar alguma coisa? Eu acho que eu interrompi alguém. Não? Não? Podemos seguir? Mais ou menos no mesmo ritmo, ó.
o versículo seguinte, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E no Almeida, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Praticamente igual, né? E aí? A gente mais ou menos já... Os dois versículos, um completa o outro, né? Eles já se... Eu acredito que lá ele fala mais da carne em si, né? Do aspecto exterior tal. E aqui ele fala da convicção mesmo dele, né? Do quanto ele tinha no interior dele por conta daquilo que está no versículo anterior, por conta de Hebreu, filho de Hebreus, de circuncidado ao 8º dia, né? De ser um fariseu. Então, por conta daquilo tudo, com relação ao zelo dele, né, ele era um perseguidor dos cristãos, né? E com relação à justiça da lei que ele acreditava, ele era irrepreensível, né? Não havia erros na atitude dele de forma alguma, né? Segundo o que ele acredita. O Walter caiu? O Walter e a... Ah, voltou. Voltou o Walter, né? Tá? Alguém quer comentar alguma coisa a mais aqui? Apesar de que a gente já comentou praticamente. Mas... Aí, na verdade, ele vai falando com relação a essa questão, né? Na aparência, ele era irrepreensível, né? É. Aparentemente, quem o visse, né? De um lado, né? Do lado em que ele estava, o achava irrepreensível, zeloso e tal, mas, no entanto, ele estava enganado, né? Então, mais uma vez, a questão da aparência, né? Com certeza. Com certeza. O Walter e a Márcia voltaram. Deu um probleminha aqui na internet, saiu. Bom, vamos ler alguma coisa aqui? Prossiga para o alvo. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a essência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual,
e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Eu entendo assim que apesar da condição anterior do Paulo, né, do fariseu, do zelo, de ser irrepreensível com relação à lei, como a Cleusa falou no começo, né, toda aquela força que ele tinha, toda aquela convicção, aquela fé forte que ele tinha, não foi alterada. O interior dele, aquela força que ele tinha, não foi alterada. Ele só viu que toda aquela força que ele tinha, toda aquela fé que ele tinha, estava sendo direcionada no sentido errado. Não é isso? Então, todo aquele entusiasmo, toda aquela convicção, aquela força mesmo que ele tinha de espírito, simplesmente ele direcionou, porque ele viu de uma hora para outra que o foco dele estava equivocado, né? Então, essas pessoas, esses convites, ele fala aqui que os convites são feitos a todo instante, né? Mas faltam a essas pessoas que não conseguem aceitar esse convite para os banquetes sublimes, como ele fala aqui, falta essa força interior, falta essa convicção interior, né? Acredito eu. Alguém quer falar alguma coisa? Me lembrei da parábola do semeador, né? Então, onde é que a semente está caindo? É, isso aí. Caindo. Não, eu me lembrei de um fato curioso lá, minhas histórias, mas que foi feito eu acho genial essas coisas. Foi feita uma pesquisa, eu não sei, eu ainda quero, não corri atrás para ver. Eu só ouvi alguém comentando sobre a pesquisa. Mas foi feita uma pesquisa com as religiões, todas as religiões, e a maioria das religiões cristãs, né, elas têm o céu e o inferno. Né? Nós, dentro da doutrina, que não lidamos com isso, mas a grande maioria lida com o céu e com o inferno. E essa pesquisa foi feita perguntando para as pessoas se, quando ela morresse, ela ia para o céu e para o inferno. Tá? E as pessoas disseram que ninguém ia para o inferno. Todo mundo que respondeu a pesquisa, ninguém respondeu que ia para o inferno. Mas essa pesquisa foi feita dentro das cadeias, foi feita com marginal, foi feita com uma população, uma amostra bem significativa, e ninguém vai para o inferno. Porque, de repente, Deus, hoje em dia, e é isso que é falado, e tem a ver com o texto que você leu, que hoje em dia Deus virou parceiro que existe para suprir os meus desejos materiais. Então, a nossa relação com Deus foi modificando de uma tal maneira que a gente não tem aquela relação de espiritualidade que a gente vê com a história de Paulo. Né? Então, o Deus é que vai me dar o emprego, é aquele que vai me dar eu ganhar na loteria, que vai permitir que meu time de futebol ganhe, e que eu, na hora que eu for fazer um assalto, que eu seja bem-sucedido. Entendeu? Então, é um Deus que é parceiro, é aquela coisa do amiguinho, virou amiguinho das pessoas. Então, como Deus virou amiguinho das pessoas, ninguém vai mais para o inferno. Eu achei isso interessantíssimo, né? Porque é o que acontece na cabeça das pessoas mesmo, via de regra, porque é cômodo, né? Porque você não precisa fazer toda essa modificação que Paulo fez e que a doutrina nos propõe, que é a transformação interna. Né? Você simplesmente adequa a imagem de Deus às suas necessidades, toca o barco e está tudo certo, e você vai para o céu. Quer dizer, então, realmente, a gente tem uma realidade, infelizmente, muito distorcida. E o que gera, que a gente viu nessa pandemia,
muita ansiedade, muita angústia, né? Muito desespero, muito suicídio, exatamente pela ausência de vida interior que as pessoas têm, pela ausência dessa ligação quase que doentia com a matéria, né? Nós somos materialistas quase que por definição, quase que, infelizmente, mas quase que por definição. Então, eu acho que uma revolução eu vejo, não sei se é porque eu até me interessa o assunto, mas eu vejo, ultimamente, eu tenho visto um movimento, principalmente dentro da doutrina espírita, né? Um movimento de evangelização muito grande. As pessoas, ultimamente, têm falado muito em evangelho no lar. A gente vê as federativas falando em evangelho no lar, querendo incrementar isso mais assiduamente, né? Porque realmente as pessoas estão sem evangelho, sem Jesus. Então, é o que, de certa forma, estava falando, né? Porque desaleitados, incompreensíveis, desesperançados, porque realmente é uma vida puramente material mesmo. Ninguém acha que o orgulho nos deixa cegos com relação, né, aos nossos atos, né? A gente sempre acha que a gente está certo, né? A gente sempre acha que a gente está certo. Essa pesquisa aí, se fosse feita entre os espíritas, ia dizer que todo mundo ia dizer que vai para o nosso lar. Por aí. Eu conheço um palestrante, tá, que ele é muito engraçado, que ele dizia que quando ele desencarnasse, quando ele desencarnar, ainda está encarnado, que ele vai para o céu, né? Não, eu vou para o céu. O que é o céu? Centro Espírita do Umbral. Porque ele vai para o céu, para o Centro Espírita do Umbral, porque a sorte é que pelo menos o mentor da nossa casa é Eurípides, né? A sorte é que Eurípides já construiu o Hospital Esperança para aqueles espíritas que falharam, né, na encarnação, então a gente tem pelo menos um lugarzinho para poder tentar chegar. É isso aí, gente. Alguém mais quer comentar alguma coisa desse texto? Passamos para o próximo? Outro do Tiago. Zelo excessivo. Aqui está o versículo, né, de hoje. Quando consideramos as enfermidades espirituais, não raramente lembramos da chama depuradora que define emoções tais como as do remorso e da angústia, ou do sofrimento e da desilusão. Contudo, a personagem pré-apostólica de Saulo nos convida ao estudo de um tipo inusitado de fervor, digno de pessoas tão sinceras quanto o próprio Saulo, mas não menos morbígeno para o espírito que a experimenta. O zelo de que fala o apóstolo dos gentios em sua carta aos companheiros de Filipos não se caracteriza pelos limites naturais que repontam do direito natural de pensar e de opinar, cada qual de maneira diversa. Figurando na lei de Moisés o edifício máximo do amor e da misericórdia, o fruto convertido da estrada de Damasco lhe associava a mais ardente expressão de energia na correção de seus inimigos, para que se fizesse vigorar na terra a justiça que se cria proceder do céu. Em seu coração, fiel e sincero, queimava a confiança e a paixão por aquilo que o jungia na promessa para com os de sua raça, desde a tenra infância, sob a proteção de seus pais. E essa mesma chama que o consumia, singularizando a sua individualidade no mundo, constituía para si
a constante perturbação de pensamentos, a lhe fixarem as ideias em torno da obliteração dos inimigos de sua causa. Nesse ponto, toda defesa é suscetível de se converter em ataque e as menores divergências se transformam em desconfiança. Concedendo em que o próprio Saulo não poderia definir a origem de seu zelo ardente, desde que vinculado às condições de criação e nascimento, prerrogativas da própria carne, encontrara ele mesmo no mundo indivíduos com visões distintas que sempre propuseram maneira diferente de considerar as situações e as coisas. Evidentemente, toda a chama que se desenvolve, respeitando estes limites naturais, tal qual o sol se encontra para a terra, será sempre acolhimento e luz para o fomento do bem-estar geral. Porém, se não lhe damos a devida atenção e se nos condicionamos a desconsiderar os vizinhos, semelhar-se-á a fogo devorador, insaciável e infindável, que passa pelo arrasamento de quem amamos e termina invariavelmente por consumir a nós mesmos. E aqui eu fico pensando quanto tempo e energia a gente gasta em discussões pequenas, estéreis, que não acrescentam grande valor ao que realmente interessa e importa, em nome do orgulho, em nome da vaidade, em nome do impor aquilo que a gente entende que seja a nossa verdade, entendeu? E isso não gera união, né? O que ele fala aí, isso, ao contrário, gera desagregação, né? Isso não constrói nada. Pelo simples fato da gente não ter um pouco de irmandade, vamos dizer assim, de saber ouvir, de pelo menos escutar, né? De considerar, ainda que a gente não concorde, né? E a gente gasta uma energia monstruosa e cria, às vezes, animosidades muito grandes, até desproporcionais à própria discussão em si, por causa disso, né? Muito bom. Ele fala aqui, ó, ponto no direito natural de pensar e de opinar, cada qual de maneira diversa, né? Graças a Deus que parece que ultimamente os movimentos ecumênicos, eles estão em maior número, né? Aparecendo por aí. Graças a Deus, parece que esse respeito às opiniões diversas aí falando em religião, né? Porque se a gente falar em outra coisa, né, não vai dar certo, né? O respeito pelas maneiras diferentes de encarar o divino, vamos dizer assim, né? Encarar a religiosidade. Alguém mais? À medida que o Walter falava, eu me lembrei do trecho do Evangelho, não sei nem em que capítulo está, mas que diz aqui eu mando e sou respeitado, e diz assim, e também sou odiado, né? Poderia ser acrescentado, e sou odiado, né? Com certeza. Me lembrei também do Belarmino Bicas, quando ele falou do quanto a gente se desgasta. Vocês conhecem essa crônica de Humberto de Campos? Belarmino Bicas? Fala o quê? Não estou lembrada, não. Não, essa crônica é genial, Belarmino Bicas. Não sei em que livro está, mas até se jogar no Google até pega fácil. Tem o nome do próprio espírito, Belarmino Bicas, esse nome é engraçado, né? Então, Belarmino Bicas
Humberto de Campos estaria no plano espiritual, e aí chegou o Belarmino Bicas perto dele, e assim, conversando com ele, dizendo que sabia que ele se comunicava com os terráqueos, né, com o pessoal da Terra encarnada, então, que ele queria pedir para ele mandar uma mensagem para as pessoas da Terra. E aí ele havia anotado, então, uma relação de coisas, e era uma espécie de querendo uma educação para nós que aqui estávamos, né? Ele havia tido o trabalho de anotar todas as coisas que ele fez e que não deveria ter feito, e que, por conta disso, anteciparam o desencarne dele, né? Então, ele perdeu não sei quantos anos que ele poderia estar encarnado, desenvolvendo, e ele antecipou em não sei quantos anos por conta de um monte de pequenos... E aí tem uma relação, ele faz uma relação engraçada, enorme, até de coisas... Está no Cartas e Crônicas. Né? Cartas e Crônicas, capítulo 16. Eu li esses dias essa crônica. Belarmino Bicas, ele é muito... Essa crônica é exatamente o que o Walter tinha falado, né, sobre a gente... Quantas vezes a gente se desgasta à toa, né, por coisas que não têm o menor sentido. E a gente faz, né? E a gente... É aquela coisa do ser... Ele faz um monte de relação aqui mesmo, né? 1811 vezes em razão de contrariedades em família. 906 dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614 por alterações com a esposa em divergências na conduta doméstica e social. E assim vai, é uma página, é mais do que uma página, né? Quase 2 páginas, e não vou ler, mas é impressionante mesmo, né? Aí no final, é o total, 16.386 exasperações inúteis. É interessante de ler, eu também dei risada quando li isso aqui. Eu li esses dias, eu li esse negócio aí, muito legal, Cleusa, boa lembrança. E aí, pessoal? Alguém mais? Partimos para outro? Mas o que era para mim lucro, eu o tive como perda, por amor de Cristo. Que coisa linda assim, né? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Quer dizer, ele tinha tudo, né? Ele tinha tudo que um jovem da época podia querer, né? Podia almejar. Ele tinha posição política, posição econômica, tinha um conhecimento vastíssimo, né? De tudo que era disponível para ele em termos de conhecimento, né? Tinha uma posição já na sociedade, dentro do sinédrio, tinha tudo. E, de repente, ele viu que tudo aquilo que ele tinha era nada, né? A história da ilusão versus a verdade, né? Exatamente. Vamos ler? Alguém quer falar alguma coisa, gente? É que eu fico pensando, que é uma coisa que eu até comigo eu fico muito atenta a isso, porque é fácil a gente resvalar, pelo menos para mim, mas é a rigidez, né, de comportamento que ele possuía e que, com isso, ele inibia ou ignorava qualquer possibilidade de complacência. Então, era uma coisa, quer dizer, ia com toda a garra, com toda a força, com toda a crença dele, mas de uma maneira absurdamente endurecida, né? Então, eu fico imaginando
esse coração, quando encontrou Jesus, resolveu mudar o outro lado, é derreter, né, essa pedra, esse gelo que ele era. Deve ter sido muito difícil para ele, muito difícil. Era um orgulho muito grande, né? Porque ele não admitia outras possibilidades de forma alguma, né? Esse gelo que você fala, eu acredito que seja decorrente, que o Emmanuel trabalha bastante, né, no Paulo Estevam, a questão do orgulho, que ele não admitia de forma alguma que alguém tivesse certo dizendo uma coisa diversa da dele, né? Quando ele escuta a primeira fala de Gesiel, né, quando ele vai lá na Casa do Caminho, de Estevão, já era Estevão, né, ele começa a se encantar com aquilo, mas quando ele vê que vai contra a lei de Moisés, ele se revolta, né, ele toma uma atitude terrível ali dentro da Casa do Caminho, né. Então, essa pedra de gelo aí mesmo que você falou, que era decorrente do orgulho tão forte dele, né? Rigidez grande. Muita rigidez, muita rigidez. Vamos ler uma coisa aqui, vai? Na Terra, é sempre difícil corresponder à expectativa do céu quando nos situamos nos primeiros lugares da vida de relação. Aqueles que dominam nos enganos educativos da carne se algemam, habitualmente, a tantos compromissos com a sombra que, de modo geral, não dispõe de recursos senão para a defesa obstinada dos seus tesouros de ilusão. A evidência no mundo, quase sempre, é aflitivo cativeiro. A liberdade entre as criaturas terrestres é supressão de liberdade. A riqueza material, frequentemente, é dolorosa escravidão do espírito. A mocidade física, em muitas ocasiões, é tentação à indisciplina com imprevisíveis consequências. A autoridade terrena costuma ser amargurosa tortura moral. A vitória entre os homens, na maioria das vezes, sofre lastimável degenerescência, arrojando-se facilmente aos despenhadeiros do crime e do arrependimento. Mas os que sabem caminhar nos últimos lugares do mundo realizam sublimes aquisições da alma no rumo da imortalidade. Quem sabe apagar-se na humildade, contempla a divina claridade que fulge mais além. Quem aprende a perder para as trevas, entra na posse dos tesouros imperecíveis da luz. Quem não pode brilhar nos artifícios da carne, volta-se para dentro do próprio ser e aí consegue plasmar qualidades de eterna beleza. Quem sabe receber a lição dos vencidos, enche-se de misericórdia e compreensão, convertendo-se em luminoso vaso de fraternidade, por onde se derrama o auxílio de Deus para as criaturas. Se te encontras acaso entre os últimos, guarda a paciência e regozija-te, porque estarás na companhia daquele que se fez o derradeiro de todos os tempos, como a sublime fonte de luz, que se agiganta com os séculos, clareando o roteiro dos homens na terra e além da morte. Que lindo texto, né, gente? Para mim, me fez lembrar a questão do estar no mundo sem ser do mundo e a questão de Jesus dizendo, eu venci o mundo, né? Comparando aqui as questões do mundo com as questões espirituais, né?
A liberdade entre as criaturas terrestres é supressão de liberdade. Parece, né? Mas a liberdade entre a liberdade do mundo, né? Das criaturas terrestres que são distantes do caminho espiritual, né? Na verdade, é supressão de liberdade, porque você tá caminhando por um caminho que só vai te trazer desilusão mais à frente, né? Então, é a supressão da liberdade do espírito, né? Porque você fica o quê? Escravizado, a liberdade, né, terrestre, né? Fica escravizado aos vícios, escravizado às más tendências, né? É complicado, né? A riqueza, aí e vem aqui na sequência, né? A riqueza material frequentemente é dolorosa escravidão do espírito, né? Aquele que se vê escravizado em adquirir mais bens, escravizado no trabalho, trabalha 24 horas por dia para conseguir mais coisas. Ele é escravo do dinheiro, ele é escravo do poder, ele é escravo da matéria. Está longe de ter a liberdade do espírito, né? Os que sabem caminhar nos últimos lugares, aquele que sabe ser humilde, né? Que sabe reconhecer. Quem sabe apagar-se na humildade contempla a divina claridade que fuge mais além. Quando se tem esse olhar, boa noite, gente. Boa noite. Quando se tem esse olhar, né, do item 9 aqui, por exemplo, a gente passa a perceber as coisas de um modo muito mais simples. A gente passa a perceber mais a natureza, a gente passa a perceber mais os fatos que ocorrem ali no cotidiano, né? Aquilo que realmente vale a pena. Você vê beleza nas flores, você vê beleza no pôr do sol, no nascer do sol, né? Na chuva que nos traz tanta alegria, especialmente para nós aqui nordestinos, né? Quando a chuva chega, é festa, né? Então, a gente passa a ter esse olhar muito mais para essas questões. A gente se desliga um pouco dessa loucura que é essa correria desenfreada em busca das conquistas da matéria, né? E a gente passa realmente a vivenciar mais as conquistas espirituais. Isso é muito rico, é muito... Quando a gente se percebe assim, ó, estando mais atento a esses pequenos sinais que a natureza nos apresenta, por exemplo, a gente começa a despertar e dizer, puxa, que coisa mais linda, né? Hoje eu vi um exemplo de civilidade. Eu estava assistindo uma prática esportiva e entre duas equipes e a torcidas muito rivais, mas aconteceu um fato de um integrante de uma das equipes ter um dos filhos ter tido nasceu morto, eram gêmeos, o filho nasceu morto. E no minuto 7, que é o número da camisa dessa pessoa, desse atleta, as duas torcidas se reuniram para fazer uma homenagem a ele, né?
E quando você viu aquilo, você sente uma energia tão grande, que assim, eles deixaram de lado ali todo e qualquer tipo de ódio, de rancor que tenha um em relação ao outro. Eles deixaram ali de lado a conquista, né? Por um curto espaço de tempo, mas deixaram de lado. E viram a beleza. Quando a gente vê esses exemplos da humanidade, a gente renova as esperanças, né? Porque a gente percebe que, puxa, o Cristo diz que a simplicidade, a humildade no existir, né, é que vão nos conduzir a caminhos, esses caminhos que nos conduzem ao Pai. Acho que ele travou. Acho que ele deu uma travadinha. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Vamos esperar ele. Daqui a pouco ele volta. Eu tava me lembrando da fala que brilhe a vossa luz, né? E, e eu me lembro de um comentário que dizia assim, olha, você imagine uma lâmpada com um brilho imenso. Só que essa lâmpada, ela está envolvida por várias camadas que vão tirando o brilho dela, conforme as camadas vão se sobrepondo, essas camadas vão tirando o brilho dela e aumentando a opacidade, Uhum. né? O que você faz? Você troca a lâmpada? Não. A lâmpada é a lâmpada, né? O que você tem que ir aos poucos é tirando essas camadas para que a luz se faça. E assim somos nós, né? Quando Jesus diz que brilha a vossa luz, ele está dizendo exatamente, no meu entender, exatamente isso, né? Que você apareça como você realmente é. Na medida em que você conseguir fazer isso com o teu desenvolvimento espiritual e conseguir retirar essas camadas, né, que tornam a tua luz opaca, quer dizer, que faz com que a tua luz não brilhe tanto quanto deveria, você vai aumentar a luminosidade que você tem e o brilho que ela projeta ao teu redor, né? Uhum. Então, lendo esse texto, e um pouco do que o Neto falou, eu acho que é muito isso. Na hora que a gente consegue, ainda que por breves momentos, esquecer as divergências, as opiniões próprias, e se unir em torno de um objetivo maior, né? A gente consegue um pouco disso. A gente está praticando, ainda que seja muito breve, mas a gente está praticando isso, né? E a gente tem visto isso, né? Isso nesse relato que ele deu, né? A gente tem visto isso nas ações organizadas para socorrer as vítimas de grandes catástrofes. Aí não tem nacionalidade, não tem divergência política, não tem nada. Você pega na guerra, a guerra que nós estamos presenciando, em muitos locais você tem gente das duas nacionalidades ajudando, né? E nem por isso, quer dizer, então a coisa acaba se sobrepondo às individualidades, né? Muito legal. Gente, eu gostaria de ler mais um texto aqui para finalizar esse versículo. Faltam alguns minutinhos, mas acho que a gente consegue ler. Na balança real, indivíduos existem que reconhecem no sabor da derrota todo motivo de repulsa e asco. Vencedores natos gracejam na sociedade buscando sempre lugar ao holofote que lhes valorizem as medalhas conquistadas. Entre estes, consideramos um tipo especial mais sutil
dos que estendem as mãos visando amparo aos necessitados, embora sempre estabelecendo linhas divisórias que os coloquem na posição de grandes beneméritos sociais. Altruístas de cima para baixo, concebem o auxílio conquanto não lhes toque as vantagens. Indivíduos existem que reconhecem no sabor da derrota todo motivo de peraí. Gente, tá repetido aqui, tá? Mas é aqui na sequência esse aqui. Para estes, sempre o superávit econômico da balança comercial das relações em que se possa contabilizar também a notoriedade das práticas de pretensa caridade. Desculpa aí o engano. E como se a mão esquerda continuasse ciente de todas as práticas da mão direita, a consciência registra fatalmente todo alvitre ao bem real, de vez que reservar a si mesmo a autoridade do mesmo bem representa desprezo ao legítimo valor da fraternidade. Impossível, portanto, para o desiderato do superávit real que observemos nossas vantagens a título comparativo. Agasalho e alimento, trabalho e consideração, ainda que confortem a alma, não pode constituir escravidão de nossos anseios nem de nossas alegrias. Observemos no amparo aos carentes a nossa própria carência de amparo no que se tange a assuntos de sensibilidade e crescimento espiritual. É evidente que a indigência não pode constituir objeto de apologia. Contudo, e em vistas à recusa do próprio Cristo ao berço que lhe fosse condigno, ou face ao invite à futura adesão ao rabinato, consideremos de quando em vez abster de ascender ao pódio, tanto mais quanto este mesmo pódio nos infla a personalidade. A experiência de Saulo é demasiado expressiva nesse sentido. Ele que soubera vencer todos os climas e amealhar todos os títulos, também se viu chamado a ponderar as ilusórias conquistas sobre a ótica do Cristo. E, na verdade, o texto começa assim aqui, né? Aquela primeira parte lá está repetida. Comentários? Sem comentários? É aquele que faz caridade e tem que tirar selfie e colocar na rede social que ele está fazendo, né? É isso aí. Bom, pessoal, se não existem comentários, eu tô tentando colocar no grupo tudo que a gente está vendo aqui, né? Na verdade, essa semana eu esqueci de colocar, coloquei só ontem à noite, mas eu vou colocar no grupo para vocês terem aí todos os textos, tá bem? E vamos encerrando por hoje, então. Nosso amigo Walter pode fazer para a gente a nossa prece, encerramento? Agradecendo ao plano espiritual pela proteção, pela inspiração, pelo cuidado que nos dispensaram esta noite, neste estudo, e elevando o nosso pensamento a Jesus e a Deus, nosso Pai,
Agradecemos mais uma vez por esta bendita oportunidade de aqui estarmos reunidos. Que possamos refletir sobre todos os ensinamentos desta noite e que estas reflexões nos propiciem melhora no nosso caminho, na nossa jornada, compartilhando um pouco de tudo aquilo que aqui aprendemos através de nossas ações, palavras, pensamentos, para que possamos melhorarmos não só a nós mesmos, mas também todos aqueles que se encontram em nosso entorno, servindo de exemplo desses ensinamentos que nos são passados. Que possamos ter uma semana de muita paz e que Jesus e o Pai da vida nos permitam nos reunirmos na próxima semana para darmos continuidade a estes estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, obrigada a todos por ficar aqui com a gente.